Cara, eu acho que falta um pouco mais de repertório para o Felipe Luiz. Eu acho que ele vem trocando muito 6 por meia dúzia nas partidas. Ontem ele tira o Cebolinha e bota o Samuel Lino. Ele troca um ponta, coloca outro ponta. Ele tira o Paquetá e coloca o Carrascal. Assim, não traz nenhuma novidade, algo que possa realmente agredir o adversário e dentro da briga de estratégias com o técnico adversário, propor algo que do lado contrário talvez seja uma surpresa. Fora isso, cara, eu acho que ele se apega muito aos pontas. E quando os pontas não vivem uma grande fase, o Felipe Luiz acaba virando mais do mesmo e se aproxima muito ao trabalho que foi do técnico Tite, que também é nesse esquema 4-3-3, que não tinha variação tática. Então eu acho que pelo momento que atravessa o Flamengo e pelo momento que atravessam seus atacantes, principalmente os pontas, e que pouco criam para o centroavante, seja ele o Pedro, seja ele o Bruno Henrique, que são dois jogadores hoje nulos dentro desse time do Flamengo, o Flamengo fica refém e fica fácil realmente jogar contra o Flamengo. Eu acho que o Flamengo precisa ter um fator novo, principalmente no sistema ofensivo. Eu acho que no ano passado o Flamengo já dava um certo indício de uma dificuldade que existia entre esses jogadores de lado, esses pontas. Desde a saída do Wesley, o Flamengo perdeu um pouco da sua capacidade ofensiva pelo lado direito. O Varela tem sido até esse jogador que vem se desdobrando bastante. Mas a vinda do Emerson Royal até aqui não foi capaz de suprir essa ausência quando o Varela não está em campo. E conforme eu disse, vem tentando fazer aquilo que o Wesley fazia naquela dobradinha com o Gerson pelo lado direito. Do lado esquerdo, até vem funcionando o Alexandro com o Cebolinha. Eu acho que ontem o Flamengo trouxe até um trabalho extra para os jogadores do Internacional, como o Bruno Gomes, que estava jogando improvisado ali pelo setor, já que ele é volante de origem. Mas depois da saída do Cebolinha, o Internacional já com a vantagem no placar, ele se entrincheirou, ele colocou ali mais um jogador ou outro jogador, 3, para poder fazer uma marcação em cima do Samuel Lino, que é um jogador, cara, que não é ainda um jogador de fato decisivo. É um jogador que cisca para um lado, cisca para o outro, mas não traz nada de perigo para o adversário. Não consegue quebrar linhas, não consegue abrir espaço. Samuel Lino tem sido um jogador ainda muito abaixo daquilo que foi a sua contratação, o peso dela como cifras milionárias para sua vinda ao futebol brasileiro. E me desculpa o torcedor que fala, Renan, mas não dá para cobrar do Paquetá, não dá para cobrar do Samuel Lino. Eu acho que dá sim, gente. Eu acho que o valor do jogador se equivale à expectativa criada e àquilo que o próprio torcedor e o próprio clube acreditam que eles podem render. Então, se eles surgiram no Flamengo por tais valores de 25 milhões de euros e o outro agora por 42 milhões de euros, esses caras têm que ser realmente a referência, o diferencial nesse time do Flamengo. Porque senão, cara, traria alguém aqui do scout, traria alguém do futebol sul-americano para fazer o mesmo e gastando muito menos. Se o Flamengo gasta muito, é porque acredita que desse muito vai trazer muito também. E até aqui é muito pouco. Tanto do Samuel Lino no ano passado, como nesse ano. Do Paquetá foram apenas 2 partidas, mas 2 partidas em que o próprio Paquetá acabou sendo decisivo. Em um gol que ele deixou de marcar, claríssimo a chance que ele teve contra o Corinthians, e diante do Internacional com um passe errado que originou esse gol do Internacional. Não estou fazendo críticas aqui dizendo que o Paquetá não presta, mas ele precisa também, tenho ciência que ele também está crente que tem sido pouco nessa chegada dele ao time do Flamengo. Vai acordar, vai melhorar, mas a gente precisa pontuar isso aqui para não passar batido também. Cara, eu não costumo ler esse tipo de mensagem no canal, até porque aqui eu sou só contratado, o canal não é meu, mas vamos lá. Esse Júlio Miguel Neto é um oportunista. Qual foi o futebol que o Vitão mostrou para estar pedindo passagem? Quando jogou, os atacantes passaram por ele fácil. O sistema defensivo falha, a culpa é do Léo? Sim. O Léo Ortiz tá mal. O Vitão jogou melhor contra o Vasco, o Flamengo não perdeu pro Vasco, não sofreu gols. Se você acha que eu sou oportunista, o problema é seu, não é meu. Eu sou um cara correto. E você não pode chegar aqui e ter uma opinião minha sem me conhecer. Eu falo sobre o futebol, eu falo o que eu penso, e o Vitão jogou bem em todos os jogos que foi. Não morro de amores pelo Vitão, mas hoje o Vitão é menos pior que o Léo Ortiz. Essa é a minha opinião, quer você queira ou não, tá bom?
Então cuidado com o que você fala, porque você está me ofendendo, você não tem a menor capacidade para me ofender. Então só cuidado, tá? Senão o processinho vai chegar. Enfim, sobre outra situação aqui, ó, é importante dizer, e isso aqui eu acho que o torcedor do Flamengo está muito certo, tá? Que é sobre a fala do Felipe Luiz dizendo que ele não precisava estar lá. Estou até tentando achar aqui. Primeiro, aqui achei, ó, o Rodrigo Sá. Em hora nenhuma o Felipe se desculpou à nação pelo desempenho ruim. Ele disse, eu não preciso estar aqui. De fato, o Felipe Luiz falou isso, tá? Aí ele fala, vai pra Disney, pô, monotático e previsível, não tem como defender assim. Felipe, isso eu concordo, tá, ô Celito? Ele não pode chegar numa coletiva e falar que não precisava estar lá. Porque quando ele foi perguntado sobre competitividade, desafios, é claro que o Felipe é um cara bem sucedido. Ele deve ter, eu entendi o que ele quis dizer. Ele é um cara já bem sucedido na vida, ele podia ter ficado em casa, ele tá aposentado, né, pelo ganho. Tá rico. Mas ele tá rico, mas ele é um cara que ele gosta de desafios, né? E ele está no Flamengo, mas ele não está em qualquer clube. Ele está num clube que abriu as portas para ele voltar ao futebol brasileiro, que ele conquistou títulos, que é do clube dele de coração. Então, assim, ele não faz um favor de estar no Flamengo. O Flamengo paga ele por isso. Então, às vezes, do jeito que ele fala, o torcedor do Flamengo fica chateado com isso. E muitas pessoas falaram isso ontem, assim como o Rodrigo. Eu acho que é uma fala, às vezes, que ele vai aprender com o tempo, né, Celito? Que são situações que não há necessidade dele falar, né? Claro, e assim, o Felipe Luiz tem que entender, e acho até que ele entende, que, como ele diz, ele está na cadeira, uma das cadeiras mais cobradas de maior pressão do Brasil. Uma cadeira elétrica que ele fala. Uma cadeira elétrica, né? Talvez só perca para a cadeira do técnico da seleção brasileira e do presidente da República, né? Mas a questão é que tem o ônus e tem o bônus de você ser o técnico do Flamengo. A gente cansou de elogiar o Felipe Luiz no ano passado aqui, pelo excelente trabalho que ele fez na primeira temporada no comando do Flamengo, os títulos conquistados. Eu disse aqui várias vezes que o Felipe Luiz tem potencial, continuo achando isso, para ser o futuro técnico da seleção brasileira, se ele continuar com o trabalho que ele exerce no Flamengo. Agora, ele está passando por um momento muito difícil, por N questões, por N motivos, e ele vai ter que analisar o porquê que isso está acontecendo. Cada vez mais ele vai ter que se aprofundar nos problemas, né? Nos desafios, e vai ter que tentar resolver esses desafios. Ele confia demais no modelo de jogo que ele tem, né? Porque foi esse modelo de jogo vitorioso o ano passado. E talvez seja realmente difícil modificar agora, né? Porque está confiando demais na recuperação do entrosamento dos jogadores em cima desse modelo. Modificar o modelo talvez trouxesse um pouco mais de dificuldade pela ausência de tempo de treinamento, né? Tem muitos jogos. Essa temporada é um negócio inacreditável de quantidade de jogos sem o período necessário para preparação. Agora, ele vai ter que mudar. Ele vai ter que fazer alguma coisa de diferente. Concordo com o Renan. Tá muito 6 por meia dúzia, as alterações. Faz um negócio diferente, sabe? Tenta surpreender o adversário. Se não dá para fazer a pressão na saída do adversário como o Flamengo gosta de fazer, o Flamengo não está conseguindo fazer a pressão, o perde-ganha, né? Aquela pressão pós-perda, o Flamengo não está conseguindo fazer isso. Então, será que não é mais inteligente esperar o adversário e sair no contra-ataque? Sabe? Sei lá, preparar uma alternativa. Em vez de jogar no 4-3-3, será que não é melhor escalar um jogador a mais no meio de campo e jogar no 4-4-2? Sei lá, com 2 meias, com 3 meias, esquecer um pouco os pontas. Ele que tem que responder isso. Ele tem o melhor elenco do Brasil, né, em mãos. Então ele precisa utilizar esse elenco da melhor maneira possível. E sobre o Paquetá piorou o time do Flamengo. Essa é que é a verdade. E é claro que o Paquetá vai melhorar com o tempo o time do Flamengo. Vai dar um salto de qualidade ao time do Flamengo. Mas ontem ele piorou o time do Flamengo. Não sei se mal, né? Jogou mal, não sei se tá... Análise aí sensacional. E aí, concorda?